Que comportamentos nós devemos observar quando fazemos uma entrevista psicológica? Todos os comportamentos do paciente, para nós, falam a respeito dele. Nós não falamos só pela boca. Nós falamos pela maneira que nós nos vestimos, nós falamos pelo nosso corte de cabelo, nós falamos pela nossa opção visual global, nós falamos pelo roer das unhas, nós falamos pelos hábitos que temos de ficar mexendo no cabelo o tempo todo, nós falamos pelo aspecto do apego ao dinheiro, nós falamos pelo excesso de gastos, nós falamos pelo apego à luxúria, nós falamos a respeito de cada comportamento que nós temos. Existem pessoas que visivelmente não são vorazes apenas na alimentação, mas são vorazes em tudo que fazem na vida. Vorazes pelo conhecimento, vorazes no amor, vorazes em todos os aspectos do mundo, da vida, né? Se essa pessoa nos relacionamentos dela, ela é mais difícil, se ela tende a se envolver em confusões amorosas, se ela é impulsiva, se ela faz o consumo alcoólico, se já fez consumo de drogas, se ela se considera uma dependente do carboidrato, se ela se considera dependente do doce, todos esses aspectos são importantes para nós na avaliação, não tanto pelo aspecto nutricional, porém pelo aspecto do apego e da psicologia da própria pessoa. O envolvimento em esportes de alto risco falam da sua capacidade de avaliação, a respeito de antes e depois, do custo e benefício e da capacidade de avaliação de riscos nos quais ela se envolve, a sexualidade, como é a sexualidade dela, como ela concebe sexualidade e relacionamento, o consumo de café e Coca-Cola são importantes, isto é importante inclusive no aspecto do funcionamento psicológico, o consumo de cafeína também é importante no funcionamento de cada ser humano, até mesmo para o nível de ansiedade. O quanto essa pessoa fala muito rápido, fala demais, esses aspectos são bem importantes. Existem alguns testes nos Estados Unidos, os testes são muito usados na avaliação pré-operatória e para o acompanhamento, para a reavaliação no pós-operatório. Nós brasileiros, pelo contato mais íntimo que temos com os nossos pacientes e pela nossa maneira mais tropical de ser, nós temos os nossos testes, fazemos alguns testes, porém ainda nós nos damos mais ao trabalho de fazer esse contato pessoa a pessoa. E os testes ainda são muito mais usados para fazerem trabalhos estatísticos, quantitativos, e para publicação de artigos. Então, são informes científicos, tanto para a população quanto para o meio acadêmico. Mas ainda as nossas entrevistas dentro da psicologia são muito mais qualitativas do que quantitativas, o que faz com que a nossa linguagem seja um pouco diferente da linguagem da maioria dos meios científicos. Nós ainda estamos mais apegados ao qualitativo. Os adolescentes, eles têm sido um público especial para nós, principalmente depois que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica liberou a cirurgia para adolescentes a partir dos 16 anos. É uma discussão extremamente importante, uma vez que, por um lado, se achava que o adolescente não tinha maturidade psicológica suficiente para dar andamento e seguimento a uma recomendação médica, nutricional e até mesmo ao engajamento psicológico, ao tratamento, que dependeria diretamente dos pais para isso. Por outro lado, avaliando a questão metabólica dessa pessoa, desse jovem, ele teria todo um atraso do seu desenvolvimento psicológico, do ponto de vista orgânico e até mesmo das suas capacidades mentais. Se nós avaliarmos novamente essa doença, a obesidade, como uma doença inflamatória que comprometeria até mesmo sua cognição, sua capacidade de aprendizagem e até mesmo de envolvimento com os seus pares na sociedade.
Então, a partir disso, o trabalho com o adolescente passou a ser um trabalho extremamente delicado, que envolve muitas vezes um trabalho psicológico. Dentro da psicologia sistêmica, nós vemos a importância de se trabalhar com a família. Não só no adolescente, mas no adulto também. A família tem que colaborar. É muito difícil numa família em que o centro da afetividade da família se dá em torno da comida. Aprender que existem outras maneiras de se trocar afeto, além de se presenteando a pessoa com comida, que é importante se trocar afeto através de manifestações afetivas, como abraços, beijos, afagos, e não apenas caixas de bombom e sanduíches e pratos prediletos. Existem ainda aqueles pais que, por peninha dos seus filhos, trazem bombom, chocolate, pipoca, sem se darem conta que estão intoxicando seus filhos com substâncias inflamatórias, ou seja, estão adoecendo seus filhos, sempre com aquela ideia de que estão sendo bonzinhos, quando na verdade estão envenenando sua própria família. Eu me lembro muito bem de uma pessoa que ficou chocada com a minha ideia de que, quando eu disse que se tivesse um alcoolista na família, se levaria bebida para essa pessoa, que ela estaria fazendo a mesma coisa, dando comida para o seu filho. E infelizmente, embora seja uma comparação um pouco dura e chocante, mas a comparação é válida. Ok. O interessante disso tudo é que, a partir dessa informação a respeito da cirurgia com adolescentes, é que eles fizeram já estudos comparando adolescentes com adultos e os resultados desses adolescentes com adultos, e após 7 anos de cirurgia, eles observaram que os resultados foram mantidos quase na mesma proporção, o nível de satisfação tanto dos adolescentes quanto dos adultos tiveram a mesma proporção, mas o interessante foi até que os adolescentes eles seguiram até mais as recomendações dietéticas e médicas do que os próprios adultos. Parece que os adultos se arriscam um pouco mais, até porque, como nós falamos anteriormente, automatizam e criam autoconfiança e passam a burlar um pouco mais as regras do que o próprio adolescente, por terem até uma supervisão, talvez, dos pais, ou mesmo porque sabem da responsabilidade que é mexer nesse organismo que ainda está em crescimento e que é uma grande chance para eles poder usufruir das mesmas coisas que seus pares usufruem. Ok. Quais são os medos e os maiores temores que esses pacientes nos apresentam nas entrevistas pré-operatórias? A maioria das vezes, o temor mais referido é o medo da anestesia. A anestesia, para todos nós, acaba sendo um mito, porque na anestesia é o momento em que a nossa consciência sai de cena. E se a nossa consciência sai de cena, praticamente é o momento em que nós saímos de cena, em que nós ficamos totalmente entregues à mão da equipe e principalmente do cirurgião. É um momento realmente em que nós temos que ser o verdadeiro paciente. Então, é nesse momento em que o outro é o agente e nós somos paciente, no momento da anestesia. Perdemos totalmente o controle sobre a situação. O ser humano não gosta de perder o controle, ele gosta de estar sob o controle das situações que ocorrem na sua vida. E no momento da cirurgia, é o momento em que ele está anestesiado e que o controle se perde. Por isso, essa situação é uma situação tão embebida no medo e no temor. Ir acordado para o centro cirúrgico, para algumas pessoas, também foi citado como um medo, muito por causa de experiências prévias. Experiências prévias de ir acordado para o centro cirúrgico, de ficar ali esperando o cirurgião chegar, enquanto tem todo aquele preparo, olhando para o teto com a luz acesa, os outros conversando em volta, porque aquilo que é muito comum para quem trabalha no centro cirúrgico, para o paciente não é comum, para ele é uma situação ansiogênica, produtora de ansiedade mesmo.
O receio de emagrecer excessivamente já foi, inclusive, explorado por alguns pesquisadores, mostrando que seria, inclusive, uma das causas do reganho de peso. Quando a pessoa emagrece demais, ela tende a fazer reganho de peso porque ela faz um ganho necessário do ponto de vista dela e do seu entorno, das pessoas que estão em torno dela, mas às vezes ela perde nessa quantidade e acaba fazendo um reganho maior do que gostaria de ter feito. A imagem do envelhecimento ela tenderia a aparecer na medida em que a pessoa perde o peso. Isso porque quem tem obesidade, ela não vê o tempo passar. Se você comparar uma mulher de 60 anos obesa e uma mulher de 60 anos que não tem a obesidade, é lógico que a pele da mulher de 60 anos magra, ela está muito mais enrugada, porque ela não tem a gordura preenchendo essa pele. No momento em que essa mulher que é obesa emagrece, a idade começa a aparecer em função do esvaziamento da pele após o emagrecimento. Então, o reganho de peso muitas vezes tenderia a tentar fazer um retorno àquela imagem pseudo-jovial, né? Então, uma das coisas que é importante trabalharmos no pré-operatório é mostrar para essa pessoa que o tempo passou. Ela talvez não tenha visto o tempo passar porque ela se fixou na imagem da sua face e de uma face esticada pela gordura. Não que ela tenha permanecido jovem. Por isso a ideia do gordinho com o rosto bonito. Muitas vezes porque está esticado em função desse preenchimento gorduroso. Não conseguir frear os impulsos também é um outro medo, justamente porque para essa pessoa todas as outras tentativas de emagrecimento foram falhas. Ela conseguiu durante um tempo, depois não conseguiu mais. Então, essa coleção de tentativas e falhas que ela teve faz com que ela tenha muito medo de que não funcione desta vez, que a cirurgia também falhe para ela. É muito difícil que eles acreditem que possa acontecer com eles esse efeito pós-cirúrgico da supressão da fome em função do efeito da supressão da grelina, do efeito do hormônio em si. Então, para eles é uma sensação muito boa no pós-operatório não sentir fome. Não sentir fome é uma gratificação muito grande, que substitui a gratificação do comer. Medo de ganhar peso novamente é um medo unânime para qualquer pessoa que já tenha sido obesa, porque é uma experiência muito ruim viver em conflito com o próprio corpo e viver em conflito com o próprio peso e sempre se controlando diante da comida em todos os eventos sociais e no dia a dia de cada pessoa, né? A comida está em todos os lugares, a comida está nas propagandas, nos programas, a comida está em todos os ambientes e viver brigando com algo que está em todos os ambientes e viver brigando com o seu próprio corpo, o lugar onde você habita, é um dos maiores conflitos que nós encontramos nessas pessoas.